Olá, digníssimos! Sejam muito bem-vindos ao canal Conservadores. Essa daqui é a parte 2 do nosso vídeo Feminismo, o que não te contaram. Roda a vinheta. Em relação até um período um pouco anterior a esse da terceira onda, tratando das mulheres deverem algo ao feminismo, que a gente já até pontuou alguma coisa aqui, e a gente falou até do Marquês de Sade, que era um homem que lutou por um direito, mas ele tinha interesse, né? A questão do sufragismo, que no Brasil foi um homem que conseguiu para sua esposa, e aí a partir daí as mulheres tiveram esse direito no Brasil. Temos a figura até da primeira primavera feminista, né? Que aconteceu por volta de 1900 e pouco, lá na União Soviética, onde o próprio Lenin ele estabeleceu uma carta de direitos para as mulheres, explicando que elas deveriam sair de suas casas, ser mais livres sexualmente, realmente ter relações sexuais com quem quisesse. Então, foi nesse momento que as mulheres tiveram o primeiro direito reconhecido pelo Estado. Foi através do Lenin, um comunista, ditador comunista da União Soviética, e ele quis garantir para essas mulheres esses direitos, né, de libertinagem sexual. Aí que nasceu o aborto. Então, esses direitos também foram garantidos pelo Estado, através de Lenin, comunista, um homem garantindo o direito para as mulheres. Isso, inclusive Simone de Beauvoir, que é um símbolo, né, do feminismo, diz em seu livro O Segundo Sexo, que as mulheres só ganharam o que os homens concordaram em lhes conceder, que elas nada tomaram, elas receberam, que literalmente as mulheres não devem absolutamente nada ao feminismo. Tem o início dessa frase, eu acho ela muito, muito importante, que a Simone de Beauvoir diz que o movimento não passou de uma agitação simbólica. Então, assim, isso é muito forte, sendo que ela é o feminismo, né? Então, assim, ela ter dito isso já mostra que as próprias feministas muitas vezes não acreditam no que elas pregam, né? Eu acho isso muito importante de se falar. Ela já sabia, né? Assim, que era só um agito mesmo simbólico, né? O movimento feminista, a sua essência, ela já é falsa. A própria base do feminismo, ela é baseada em algo fantasioso, em algo inexistente, né? Todo o pensamento feminista, ele é fundado na ideia de uma sociedade onde temos mulheres oprimidas por homens e que todos os homens são opressores de mulheres. E isso não é real, né? Na verdade, temos pessoas individuais, onde temos homens ruins e temos mulheres ruins, né? Então, o movimento feminista, em sua essência, ele já pode ser quebrado, ele já pode ser destruído, porque a sua essência é fantasiosa, assim como diversos outros movimentos, né? A questão da dívida histórica do movimento negro. Então, são várias coisas fantasiosas. Isso aí se resume, na verdade, no vitimismo. A pessoa se vitimizar, né? Mais aquela ideia mesmo de histeria. Isso, na verdade, é histeria. Olavo de Carvalho, ele traz o conceito de histeria no seguinte sentido: a gente cria uma mentira e acredita na mentira que eu mesmo falo. Então, eu acredito na falácia que eu mesmo estou transmitindo, e eu me torno histérico. Eu acredito na mentira que eu mesmo estou dizendo. E tem até uma frase clássica de Joseph Goebbels, que era ministro da comunicação do governo nazista de Hitler. Ele fala que uma mentira contada 1000 vezes se torna verdade. E é isso aí que acontece com o movimento, né? A gente vê isso, essa histeria onde eles acreditam na própria mentira. É um movimento todo fundado em uma falácia inexistente, que é que os homens são opressores de mulheres, todos e todas. E eles ficam repetindo isso, pessoas passam a acreditar, uma histeria coletiva, sentimentalismo tóxico, e a gente vê esse desconhecimento que a gente tem hoje do tema. Eu vejo isso como pessoas que elas querem fazer uma mudança de alguma forma no mundo. Só que elas veem isso como uma forma mais fácil de se adequar até uma outra figura feminina, às vezes uma ideia que já está pré-concebida ali na mente dela. Só que ela pode fazer as coisas diferentes.
mulheres não necessariamente têm que se adaptar ao movimento feminista, porque isso é tóxico, conforme o Wesley já citou. Tem como você fazer a diferença de outras formas, se espelhando em pessoas, por exemplo, a Ana, que fazem a diferença na sociedade, e não se adequando ao movimento que não gera resultado. Muito pelo contrário, prejudica e contamina sua vida. A própria Margaret Thatcher, primeira-ministra feminina, né, da história. Não é necessário fazer parte de um movimento para conseguir atingir mudanças que as pessoas almejam. Isso aí pode ser conseguido de outras formas. A própria defesa dos direitos femininos. Mulheres, sim, têm que ter direitos, né? Tem que ter uma certa forma de igualdade, guardadas as proporções e diferenças entre homem e mulher. Então, tem sim que haver, de certa forma, uma luta por direitos, uma luta por si próprio, por uma classe. Mas isso é tudo de forma natural, e não da forma como eles e o pessoal do movimento feminista prega. Então, assim, quando eu comecei a estudar o feminismo, fui primeiramente pelas teóricas, né? E a primeira que eu peguei foi Simone de Beauvoir, porque é a mais citada em vários congressos feministas, etc. Quando eu peguei para estudá-la, eu fui ver que ela era uma aliciadora de menores, ela era misândrica, misógina, nazista. Ela trabalhava em uma rádio no sul da França, que era porta-voz do nazismo, né? Ela tinha relações poligâmicas, pegavam as suas alunas menores de idade, tinha relações com elas e depois levavam elas, né, para a cama de Sartre, que era o amante. E aí eu comecei a ver ela, comecei a ver outras teóricas e eu fiquei assim, gente, eu não acredito nisso. Como que eu pude, né, se uma pessoa dessa é um ícone, tem alguma coisa errada. Aí eu fui pegar a história e não é fácil de encontrar sobre o feminismo, esse lado da história na internet. Foi muito difícil. Conheci pessoas muito bacanas da direita, pessoas conservadoras. Até a Ana Campaiolo, né? Exatamente. Ela tem um conteúdo muito bacana dentro desse assunto do feminismo. Então, e aí depois, né, encontrei o livro dela, comecei a ler e estudar, e eu vi que realmente o feminismo, ele vai totalmente contra o que eu acredito, né, contra os meus princípios, os meus valores, até mesmo por eu ser cristã. E assim, eu entendo como cristã que as mulheres e os homens, eles têm o mesmo valor, mas eles têm funções diferentes. A própria visão bíblica sobre homens e mulheres é única. Ser humano, né? A imagem e semelhança de Deus. Deus criou o homem e mulher à imagem e semelhança dele. Então, essa visão bíblica de igualdade, que é a igualdade pura, que é uma isonomia, é uma igualdade isonômica. É a igualdade guardada às diferenças, porque somos diferentes. Naturalmente, biologicamente, o homem é diferente da mulher. Então Deus trata nós todos num único balaio, né? Exato. Como seres humanos falhos, que precisamos inclusive da misericórdia dele, mas que somos iguais. Só por ser mulher e ter essas ideias de mudança, transformação, crescimento, não te coloca numa caixa de feminismo. O feminismo simplesmente apoderou dessa ideia. Mas nós temos mulheres bíblicas que exerceram atividades assim, que mudaram a história. Temos a história de Maria, mãe de Jesus, que exerceu um papel fundamental. Débora, Priscila, temos Sara, que foi esposa do pai da fé. Temos Priscila, que entrou para o rol da fé. Então, nós temos mulheres que tiveram um papel importantíssimo na história, que não necessariamente tinha que criar uma ideia de feminismo e conturbar totalmente essa ideia. Mas tivemos mulheres também muito negativas na própria Bíblia e na própria realidade. Da mesma forma que temos homens ícones, tanto na Bíblia como no nosso tempo e na nossa realidade, quanto vagabundos. Exato. Então, a questão não é de gênero, a questão é de caráter. Temos homens ruins e homens bons, mulheres ruins e mulheres boas. Exatamente. E é interessante sobre essa questão que o cristianismo e o feminismo, eles são questões antagônicas em vários pontos, e nós vamos citar alguns aqui. Por exemplo, em 1 Timóteo 2, 9 e 10, diz que mulheres devem se vestir com modéstia, com decência e com discrição. E o movimento feminista, na verdade, ele prega que a mulher deve vestir como ela quiser, né? Ou nem vestir, né? Ou nem vestir. Mas, sem decência. Mas não vestir como ela quiser. Porque se a Ana virar e falar, ó, eu quero me vestir com um terno, eu quero me vestir correto, eles vão ver com maus você está olhos. sendo oprimida.
Você está patrocinando o patriarcado. Essa é a questão. Que liberdade. Isso que a gente falou, né, desde o início, que o feminismo, ele não luta pela liberdade, pela igualdade da mulher, mas pelo privilégio das mulheres de esquerda. Entendeu? Porque assim, se vocês forem pegar igual nas minhas redes sociais, vocês vão ver muita gente me xingando. Vocês tinham que ver as mensagens que eu recebo todos os dias. Então assim, é muita coisa por eu não querer fazer parte do feminismo. Mas eu acho que, sabe o que acontece? Hoje em dia, as mulheres, a maioria, infelizmente a maioria, não consegue separar. Existem pautas femininas e existem o direito feministas e existem o direito da mulher. Eu sou mulher, eu sei que bater em mulher é errado, mas eu não preciso ser feminista para saber que isso é errado. Se um homem e uma mulher fazem o mesmo trabalho e a mulher ganha menos, eu sei que isso é errado, mas eu não preciso ser feminista para saber isso. Exato. Então, assim, as feministas, elas tentam mostrar para as mulheres que essas pautas foram patenteadas por elas, sendo que não. Isso é o direito da mulher. Tá na Constituição, Que entendeu? é um direito comum, que deve ser... Exatamente. E é interessante que, além do vitimismo, que pondera dentro do feminismo, fica evidente a questão da ignorância. A maioria das feministas hoje são ignorantes no que diz respeito a enxergar o outro ponto de vista. Você vai discutir, debater com uma feminista, ela não quer nem saber qual que é a sua ideia. Se você já tem uma ideia contra a ideia dela, para ela já não serve. Inclusive, tem um documentário que uma ex-feminista norte-americana gravou, onde ela procura os defensores do direito dos homens. Inclusive, eles têm um site, A Voz for Men, que inclusive tem colunista também, tem roteirista aqui do Brasil, e ela começa a ver qual que é a realidade que eles pregam, que até então a mídia pregava como fascista, misógino, agressor de mulheres, e ela começa a entender o que esses caras pregam, e ela percebe que não, que é diferente. Ela percebe que a violência doméstica, ela atinge homens igualmente. Segundo dados desse documentário, 1 a cada 3 mulheres são vítimas de violência doméstica. E no caso dos homens, 1 a cada 4 homens são vítimas de violência doméstica. Então, a diferença não é tão grande assim. Mas quando a gente Muitos fala homens. de violência doméstica, todo mundo já está pensando na questão física, de agressão física. Mas não é isso, não é somente na questão física que... Questão da violência psicológica, sentimental. Então, assim, só para despertar o interesse de vocês também, a gente vai deixar esse documentário sensacional. Tá aqui nos cards. Assistam esse documentário mesmo, que ele vai libertar. Esclarecedor. The Red Pill. Voltando no assunto bíblico, nós temos que entender também que o movimento feminista, ele torna doente a mente da mulher. E não só a mente, a família também. Ele quer desconstruir a família. Isso é ideia marxista. Numa luta contra o capitalismo. A base do capitalismo é família judaico-cristã. E aí, nesse sentido de combater o capitalismo, eles encontraram até lá na primeira primavera feminista, que eu até citei, de Lenin, essa luta contra a família. Eles começam, aí, a partir de Karl Marx, tentar destruir a família, e uma das pautas do feminismo é essa também, de desconstrução da família judaico-cristã, que é base para o cristianismo, é instituição realmente criada por Deus. Base bíblica. E, além disso, elas defendem o aborto, né? Que seria tirar uma outra vida. Eu disse até isso num vídeo que eu fiz esses dias, que cometer um aborto já é você colocar em prática a pena de morte. Só que você não começa pelos culpados, você começa pelos inocentes. Interessantíssimo. Verdade. E, além disso, também sobre a questão do corpo ser templo e morada do Espírito Santo, e o movimento feminista, na verdade, ele tem o corpo... Não tem zelo com o próprio corpo, né? A maioria das feministas não tem zelo com o próprio corpo. Isso deixa a desejar no que diz respeito a esse aspecto. É uma verdade. desvalorização. Inclusive, temos aí a Marcha das Vadias, né? Que as mulheres ficam nuas. Vocês conhecem a Sarah Winter? Sim. Conhecem, né? Ela teve uma manifestação que ela ficou pendurada em um guindaste. Eles enfiaram literalmente o guindaste assim nas costas dela. E ela tinha muito peso, né? Inclusive. E a pele dela ficou descolada da pele. Então, assim, a gente vê que as feministas, elas realmente não têm esse zelo com o corpo, não tem essa questão do nosso corpo ser morada, ser templo do Espírito Santo, né? Outra questão também relacionada à Bíblia é a feminização do homem. Isso também é uma coisa que vai totalmente ao oposto do que a Bíblia ensina, a visão realmente de homem com a sua função, né? E homem ser másculo.
E isso a gente pode perceber uma contradição dentro do próprio movimento feminista. Né? Eles tentam desconstruir a visão do homem. O homem tem que ser mais sensível. E realmente tem que ser, mas não como elas dizem, né? Mas que o homem tem que ser mais feminino. É realmente a desconstrução da figura masculina de um homem. E aí, ao mesmo tempo, as feministas heterossexuais, né, que também se relacionam com homens e querem homens, de repente reclamam. Mas que homem frouxo. Eu queria um homem macho e tal. Então, a contradição. Né? Isso é horrível. Uma mulher também precisa de um homem másculo. Da mesma forma que um homem também é atraído por mulher feminina. Entra também a questão da feminização mesmo. Temperamentos que também influenciam muito. Que é um outro vídeo que a gente fez. Dá uma conferida aí. É verdade. Assim, a questão da feminilidade da mulher, né? Igual a gente estava conversando aqui nos bastidores. O homem, consequentemente, ele vai querer se relacionar com uma mulher feminina, né? Então, assim, é importante a gente destacar essa diferença entre feminismo e feminilidade, porque as palavras confundem, né? O feminismo, ele é um movimento político, ideológico, marxista, né? Foi o que a gente tem falado aqui. A feminilidade, elas são características que a gente atribui a uma mulher que é feminina, que cuida da sua aparência, que é meiga, é doce. É uma mulher que tem os princípios e valores bíblicos, né? Então a gente traz essa questão aí da feminilidade. É uma mulher bonita. Então é isso, gente. A gente convidou a Ana Rabelo, né? Uma mulher, exatamente, para poder tratar desse assunto do feminismo. E ela contribuiu bastante, eu tenho certeza, com cada um de nós. E esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado você que nos acompanhou até agora. Então já curta esse nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Ative o sino e deixa aqui embaixo a sua sugestão de like. De novo. Sugestão de like. De novo. Ative o sino e deixa aqui embaixo a sua sugestão de tema. Aproveitando, já siga o nosso Instagram oficial, @canalconservadores, e o Instagram oficial da Ana Rabelo. Qual é? Isso, @AnaRabelloDM. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo. Ficamos por aqui. Muito obrigado e até breve. Até breve.